temos aqui um convidado muito especial, para mim, inclusive, aqui no nosso primeiro programa, o Stefan, um amigo meu, empresário, gente fina pra caramba. E ele é empresário, tem 38 anos, é isso mesmo, Stefan? 36. 36, então já anotei errado aqui. E hoje uma satisfação tê-lo aqui. Eu quero que você primeiro se apresente para o pessoal, conte um pouquinho da sua história e como é que você começou. Legal. Primeiro, Ricardo, agradeço pelo convite, cara. Um projeto sensacional que você está construindo. Com certeza vai agregar muito na vida de vários profissionais, em vários assuntos também. E, cara, eu sou um empreendedor, né? Comecei como um empresário nessa minha pegada de transformações de mercado, né? Então eu tenho 3 empresas, uma delas para desenvolvimento de profissionais, justamente na área de consultoria financeira. Tenho outra empresa que é justamente focada na parte de alavancagem de patrimônio, né, investimento. E legal. A minha terceira empresa é a parte de sucessão, né, gerenciamento de risco, proteção financeira, sucessões patrimoniais e empresariais. E ninguém começou grande já, né? Então você começou... Não. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, porque quando a gente já está bem no mercado, está muito bem estabelecido, as pessoas até olham, poxa, que bacana, como é que ele chegou lá? E como é que foi o teu começo? Como é que foi essa transição de carreira? Cara, eu trabalhava como CLT, né? E para você crescer na vida, ou você se arrisca através de um empresário, ou você vai servir sempre o dono da companhia que você atua. Então, minha primeira virada de chave realmente foi entender que para crescer financeiramente, a linha do empresário, ele assume risco sim, só que também ele tem grandes possibilidades de ganho. E daí quando eu me tornei a consultor de planejamento financeiro, né? Comecei a atuar na área. Então, um baita de um estudo, né? Muito treinamento, desenvolvimento dentro do mercado. Atuo hoje como uma parceira, inclusive, que é uma companhia multinacional americana, a líder de mercado no segmento. E foi nessa escola que eu me desenvolvi profissionalmente, né? Essa visão empreendedora. Então, realmente, comecei, né? Início, atividade, construção. E nessa construção também de consultoria, cara, eu tive boas premiações, né? Primeiro lugar no meu terceiro mês, primeiro lugar Brasil, então tinha mais de 500 consultores ativos na época. Para mim foi um baita resultado, principalmente porque eu não conhecia muito sobre a linha de proteção financeira em si, né? Então eu me desenvolvi, estou há 7 anos já nesse segmento. E também, né, um ano com uma conquista excelente dentro da companhia, fiquei entre top 10 Brasil no final do ano no ranking, e daí por conta disso também acabei me tornando parte de desenvolvedor de profissionais, né, na parte de consultoria para profissionais se desenvolverem na área. E esse ano como gestor, inclusive, não está sendo diferente. Eu conheço um pouco da tua história, a gente já está agora no mês de novembro, já passaram 11 meses, como que foi nesse ano para você, nessa construção histórica? Cara, tá sendo maravilhoso. Esse ano eu realmente tenho que agradecer muito a Deus e aos profissionais que estão junto, né, nessa caminhada. E eu sou um deles, né? Pode falar de mim, inclusive. Perfeito. Eu não sabia se podia falar. Cara, perfeito, você é um deles, né? Inclusive eu tenho uma grande referência frente ao teu profissional, cara. E nosso time tá em destaque, né, dentro da companhia. São 2 meses consecutivos o melhor time do trimestre. De novo, novamente, aí, terceiro mês seguido como a melhor equipe do mês. Então, uma transformação muito bacana, né? Um desenvolvimento muito bacana. Legal. Uma coisa que eu queria que você até comentasse, né, frente aos empresários. Então, você primeiro era CLT, hoje está como empresário, já tem 3 empresas no teu nome, já está à frente delas. Uhum. E o que você vê como empresário, a importância de um planejamento financeiro para os profissionais, para esses empresários? Cara, perfeito. Eu acredito que o planejamento financeiro, não só para o empresário, Ricardo, se você me permitir, cara, ele deveria ser desenvolvido desde a parte educacional, né, no Brasil. Então, realmente, as pessoas não têm muito conceito sobre planejamento financeiro. Eu atendo muitos empresários, inclusive, que hoje eles contribuem com o INSS. Cara, eu tenho uma sigla para o INSS, né, um resultado ao INSS. Uma particular, inclusive. Isso não será o suficiente. Essa é a minha realidade. Você pode ficar 35 anos... né, tendo que contribuir com o máximo do INSS, a gente está falando de quase R$800 por mês. E no final dessa operação de 35 anos, você como empresário vai se aposentar com o teto do INSS, que é R$7.000. Se você fizer isso de forma privada, você acumula mais de 3 milhões de patrimônio. E daí você vai ter uma renda passiva de quase 30 mil por mês. Então, é muita diferença. É muita diferença. Então, o planejamento financeiro, na verdade, ele serve para todo mundo, principalmente para o empresário, porque o empresário é ele contra o mundo. Ele não tem ele é a empresa, ele é o cérebro, ele é a visão. Então esse cara precisa ter um planejamento, né? Não só para a estrutura de trabalho, mas para o lado financeiro também. E não só na área financeira, né? Quanto menos dependente dos outros nós somos, muito melhor. Isso em casa, com filhos, enfim. Uhum. E a gente fala muito do planejamento financeiro, e você até comentou comigo que ele tem várias etapas, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, o que vem na cabeça das pessoas?
Bom, geralmente o pessoal me responde é investimento. A primeira coisa. Aplicar dinheiro no mercado financeiro, né? A realidade sobre o planejamento financeiro. Né? Mas a gente sabe que não tem vários outros pontos antes de iniciar essa E eu queria que você falasse justamente desse elo, de qual que é a importância de um seguro de vida para o empresário, para o empreendedor. Perfeito. Bom, eu acho que o que mais vale é justamente o próprio empresário se perguntar. Né? Cara, a partir do momento que eu não consiga levantar da cama, quem que vai tocar o meu negócio por mim? Né? Até porque o empresário ele tem a visão, o know-how, o conhecimento e ele também tem a vontade de fazer a companhia dele crescer e enfrentar também desafios que vão acontecer pelo percurso. Né? Por exemplo, a gente acabou de sair de uma pandemia. Nunca ninguém imaginou isso. Quantos segmentos não quebraram? Né? Empresas não quebraram. Então, a questão de gerenciamento de risco, ela tem que ser feita de uma forma muito bem elaborada por um profissional. E todos têm que ter. Né? Geralmente, o empresário, assim como outras pessoas, ele protege o bem. Ele protege o carro, tem seguro. Ele protege o celular, às vezes tem seguro, a casa. Mas ele não protege a chave principal, que é o que comanda tudo isso. E essa chave, se ela não virar mais, nada mais funciona. Né? Então, Perfeito. É muito importante. E é legal você comentar porque quando fala seguro de vida, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o quê? Morte, né? Perfeito. Só que, na verdade, por empresário, até tem diversas formas de seguro de vida, até queria que você comentasse sobre, porque qual que é a importância do seguro de vida por empresário? Porque tem diversos tipos de seguro. Quais tipos de seguro nós temos hoje no mercado e qual seria efetivamente bom para o empresário? Perfeito. Nós temos duas finalidades, né, entre o seguro. Nós temos o seguro puro, que a gente chama, que é o mais conhecido dentro do mercado. Né? Então, é uma pessoa que vai comprar um seguro, vai pagar por ele, não resgata, não quita, e se ela parar de pagar em algum momento, esse seguro ele cancela. Né? Totalmente ao contrário, o seguro resgatável. Na minha visão, ele é um seguro muito inteligente, porque a pessoa ela está pagando por um produto que, primeiro de tudo, vai ser quitado, e a partir do momento que ela quitar também, ela vai ter a opção de resgatar novamente parte do capital investido na proteção para utilizar isso novamente em vida. Então, na verdade, ele é um seguro de vida em vida. Né? Você utiliza do capital novamente em vida no futuro, no momento de resgate. É até estranho, talvez não seja um nome mais eficaz, até um seguro de pessoa, né? Por caso ele necessite utilizar na própria vida. Sim. E quais seriam as modalidades, por exemplo, de um seguro de vida em vida, como seguro de pessoa, para esse empresário? O que ele pode utilizar? Cara, quais são as linhas interessantes? São vários riders, né? São vários conceitos. Vamos fazer uma análise juntos aqui, inclusive. Quais são os riscos que nós temos na vida em relação a ser humano, vida e final dela, né? Porque a gente, em algum momento, nós temos uma senha. Em algum momento essa senha vai ser chamada, a gente vai falecer. Só que todo mundo imagina o percurso do cenário sensacional, né? Uma historinha em quadrinhos, vamos colocar assim. Eu vou nascer, vou me desenvolver, vou construir e lá no final da minha vida eu vou falecer. Só que durante todo esse percurso, pessoas ficam doentes, pessoas sofrem invalidez, ocorre uma pandemia dentro do país, pessoas morrem por conta de um novo vírus que surgiu. Então, precisa ter modalidades de proteção ao risco, né? Um bom planejamento financeiro, ele não pode ter só uma linha de raciocínio. Eu não posso pensar que o empresário simplesmente ele vai falecer. Pode acontecer também desse empresário ficar inválido, sofrer um acidente. Pode acontecer dele ter um câncer, uma doença. Que muitas das vezes é até pior. Que é até pior. Porque você tem a gente chama de morte financeira, né? Perfeito. Onde a pessoa está trabalhando, ela está no momento crucial da vida dela, onde ela está em crescimento e existe essa morte financeira quando ela não consiga mais trabalhar. Perfeito. Ela simplesmente para. Ela começa a gerar mais despesa do que receita a partir daquele momento, né? Então, por exemplo, um dentista. Cara, se ele perder a pinça da mão, um implantodontista, se ele perder a pinça da mão, acabou a profissão dele. Quantos anos esse cara levou para se formar e se tornar um especialista? Por um simples acidente, acabar com tudo. Então, a proteção da mão, por exemplo, de um profissional é muito importante. De uma invalidez, né? No sentido, né? Ela é muito importante. Sim. Ele não consegue trabalhar, né? Ele não consegue gerar receita. Então Exato. Ele tem lá ele tem X mil reais de salário, ele acaba sofrendo um acidente ou algum imprevisto que ele tem em vida, Perfeito. Acaba perdendo e ele começa a viver através do INSS. Perfeito. Acaba sobrevivendo, né? Que daí a gente tá falando de uma miséria, né? Hoje é o mínimo necessário. E hoje, para empresários, né, você até comentou da parte de sucessão patrimonial, tem essa parte de seguro de vida. O que o seguro de vida tem junto com o empresário que ele pode utilizar para uma sucessão patrimonial? O seguro resgatável, ele permite
a compra de um patrimônio, ou seja, a compra de um valor que vai ser alocado à família, né, um benefício que vai ser repassado à família no momento da ausência desse profissional. E o capital segurado através de morte, dentro do seguro de vida, assim como os outros capitais, invalidez, doença, enfim, eles são impenhoráveis e inalienáveis. E eles também são livres de inventário e livres de imposto de renda. Então, por exemplo, vamos pegar um cliente com 10 milhões de patrimônio. No mínimo, a gente está falando de 1,5 milhão para sucessão, entre custas de TCMD, aqui no Paraná, mais advogados. A gente consegue elaborar esse capital de 1,5 milhão para ele vai pagar isso em vida, que é muito mais inteligente do que na hora da morte a família ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar. Ele paga isso diluído em vida de uma forma tranquila, sem juros, né? No primeiro pagamento, se ele já vier a falecer, a família já recebe o capital para inventariar todo o patrimônio. E ele sempre vai pagar atrelado à idade dele. Então, por exemplo, eu estou com 36 anos. Se eu comprasse 1 milhão de patrimônio, eu pagaria uma média de 360 mil. Então, a linha racional do planejamento através da sucessão no gerenciamento de risco, cara, ela é muito inteligente. A Infomoney fez uma reportagem exclusiva sobre o nosso produto, focado na sucessão e na economia através do nosso produto. E é muito barato porque quanto mais jovem você contrata, menos você paga. Né? Até queria que você comentasse com o pessoal por que nos Estados Unidos eles fazem essa compra a partir dos 18 anos. Lá é uma questão cultural. Né? A gente vê uma qualidade de país muito, muito evoluída frente ao Brasil, até mesmo uma qualidade de aposentadoria muito melhor do que a do nosso país, né? Porque na escola as crianças já aprendem sobre planejamento financeiro, totalmente diferente daqui. Né? Então a pessoa lá já sai da escola, entrando numa faculdade e ingressando no mercado de trabalho com o conceito de que antes de eu investir, eu preciso proteger. Essa é a linha racional lá. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, Canadá, lá é muito normal pessoas terem 2, 3, 4, 5 apólices ao longo da vida. Aqui é difícil de encontrar o brasileiro com um. E geralmente quando ele tem, ele nem sabe o que ele tem. Ele não sabe se vai tampar o buraco do dente, se vai funcionar para alguma coisa. Ele acha que tem alguma É difícil proteção. não só encontrar o cara que tenha, né? É difícil encontrar aquele que sabe que necessita. Bem elaborado, que exato. Precisa elaborar muito bem. Legal. E falando sobre seguro de vida, hoje tem diversas companhias, excelentes companhias aqui no cenário nacional, mas qual que seriam grandes diferenças quando a gente fala de seguro de vida? Qual que é a diferença na contratação? Eu sei que você sempre fala que tem 3 pontos cruciais. Quais são os 3 pontos cruciais que fazem diferença no cenário? Perfeito. Tem o primeiro conceito do seguro vitalício, né, é que ele tem o poder de fazer um congelamento técnico de idade da pessoa. Né? Então, isso é um ponto interessante. Geralmente, o empresário ele vai sentir a dor agora, inclusive. Todo ano, o plano de saúde dele fica mais caro, porque a gente envelhece, o nosso risco aumenta. No seguro de vida, existe um congelamento técnico de idade. Então, por isso que quanto mais jovem eu fizer, melhor. Porque quando eu tiver com 30, 40 anos, eu vou estar pagando o mesmo preço de quando eu entrei na companhia, com 22, 25 anos. Então eu vou ter uma economia dentro desse planejamento. Isso é muito inteligente. Mas todas as companhias são assim? Não, tem algumas específicas, né? Por exemplo, a que a gente trabalha em parceria, que é a MetLife, ela possui um planejamento como esse, que é muito mais inteligente. Tá? E as outras, como que funciona? Ela tem um reenquadramento etário. Então o principal motivo é a MetLife não tem reenquadramento etário e outras companhias elas têm sem reenquadramento etário. Perfeito, é isso aí. O reenquadramento etário ele faz o produto ficar até 7 vezes mais caro, por exemplo, do que um planejamento feito através de um produto personalizado, que é o que a gente atua no mercado hoje. Vou até fazer um comentário. Semana passada fiz uma cotação com um cliente meu, ele tinha um seguro de R$110. Em 10 anos, essa parcela ia ficar 60 mil. Caramba. É um absurdo. Ele já tinha 40 anos, então a partir dos 50 anos, como é anualmente, o reenquadramento etário chegou a 20% ao ano. Então ficou um negócio absurdo. Né? E o segundo ponto principal? Tem a questão também que eu considero importante, que é a parte da quitação mesmo, né? Porque a partir do momento que você compra um produto que ele pode ser quitado, você realmente está aderindo a ele, você está comprando ele. Né? O seguro do banco ele é um seguro alugado. Então eu posso contratar, só que o banco ele também tem permissão de cancelar. Então essa questão de quitação de produto é importante, porque eu sei que eu tenho começo e fim de pagamento e ele se torna vitalício. Né? Diferente de um produto bancário, que se eu tiver, por exemplo, com 80 anos de idade e ainda quiser ter um seguro de vida, eu ainda vou estar pagando esse seguro de vida. Né? Então a gente consegue fazer planejamentos de 10, 20, 30 anos, por exemplo, para um cliente, pagamentos rápidos, para ele justamente quitar isso de uma forma rápida e ter o produto vitalício para o resto da vida. Né?
Perfeito. E o artigo 768 e 769, esse para mim é um dos pontos também cruciais. Inclusive, eu atendo muito advogado aqui no Brasil e essa parte, inclusive, nem gerente de banco conhece. Né? Muitas vezes eu peço para os meus clientes, cara, pergunta para o teu gerente de banco se ele conhece o conceito e ninguém conhece. O artigo 768 e 769, ele possibilita que o sistema bancário torne o seguro bilateral. Então, você pode ir lá contratar e a partir do momento que você tiver um problema de saúde, o banco pode cancelar o teu produto. E o produto que a gente personaliza através da MetLife, ele é um produto unilateral, ele abre mão desse artigo. Então, a partir do momento que o cliente contrata, o produto é dele. Não importa mais o que aconteça na vida dele em relação à saúde, esporte, profissão, o produto é dele. Então a MetLife já não tem mais poder para cancelar o produto, é só o cliente que tem essa permissão. Isso é sensacional, né? Como que você falou, até que o pessoal contrata direto no banco, contrata direto com uma companhia e não tem acesso a essa informação, muitas vezes ele pode até pagar por 10 anos, por exemplo, e acabar não recebendo. Sim. Porque, como o artigo 769 do Código Civil Brasileiro diz, ele é obrigado a avisar qualquer fato suscetível. É isso aí. E o que é um fato suscetível? Pode ser um mergulho, pode ser uma piloto de avião. Uma invalidez, uma doença. Até CAC, né? Tiro esportivo, sim, é obrigado a avisar. Sim, exato. E as pessoas contratam sem saber disso. Sem saber. Então, ou seja, porque o gerente não sabe também, né? Aí que tá, né? O gerente não sabe informar isso para eles. Então eles não ficam cientes de que precisa avisar. Né? Essa é a questão. E hoje, se, por exemplo, um atleta de montanhismo, um mergulhador, ele avisar que ele tem essa atividade de risco, a MetLife, ela aceita esse cliente na companhia? Vai depender muito da profissão em relação ao que ele tem, até, por exemplo, um hobby, um esporte de risco, que seja um hobby do cliente. Tudo é uma questão de avaliação por parte da empresa. Né? A companhia precisa entender, por exemplo, quantas horas essa pessoa fica, que tipo de equipamento que ela usa, qual que é a altura que ela realiza de escalada, enfim. Então, tudo é uma análise, né, por parte da companhia. Ela precisa analisar se ela aceita comprar aquele risco ou não. Né? Esse é o ponto. Não é algo certo, né? Tudo é questão de análise. Então é feita uma declaração, eles chamam de DPS, né, de saúde. Isso. Ele avisa se ele toma algum medicamento, se fez alguma cirurgia. A companhia pode ou não aceitá-lo. Exatamente. Mas ele tem ele é passivo de aceite ainda. É passivo de aceite. Porque a partir do momento que ele está comprando um produto que abre mão do artigo 768 e 769, que justamente torna o produto unilateral, a empresa ela pode escolher quem ela vai aceitar como cliente. Né? Então, claro, ela não vai aceitar uma pessoa que já está com uma doença, por exemplo. Muito difícil dela aceitar, porque a probabilidade dessa pessoa vir a falecer ela é muito alta. Então, não tem por que a companhia aceitar uma pessoa nesse sentido. Por isso que eu falo para todos os meus clientes, cara, o que compra seguro de vida não é dinheiro, é saúde. Porque o que eu tenho de pessoas querendo se tornar cliente, mas que já teve um AVC, que já tem uma pressão alta descontrolada, uma diabetes tipo 1, tipo 2, esse cara não se torna meu cliente. Nem que ele queira, né? Nem que ele queira. Ele pode querer, eu pago 10 mil reais por mês, importa, não adianta, é a saúde importa. que vai comprar. A companhia não aceita. Então é a saúde que compra o produto. E as pessoas precisam entender isso, né? É claro que a gente não vive pensando que vai acontecer algo normal, né? Até porque se a gente vivesse assim, a gente nem saía de casa. Mas nós somos feitos de carne e osso. É uma máquina ela estraga, assim como uma máquina mecânica estraga, a nossa também ela vai estragar. Perfeito. Esse é o ponto, então é necessário. Eu acho legal até comentar, porque assim, quando a gente fala de seguro de vida, poxa, tá meio apertado financeiramente. Preciso começar a trabalhar mais para ter uma sobra. E muitas pessoas começam a querer investir também. Né? E qual que seria a dica que você dá para o pessoal que está em casa agora assistindo a gente? Se ele começa a investir, se ele começa por um seguro, como que funciona esse cenário? O que você pode explicar para nós? Eu sou do conceito, até porque eu passei isso na minha vida. Né? Eu trabalhava como representante comercial e eu sofri um acidente de carro na estrada. E eu fiquei 6 anos acumulando capital, né, no mercado financeiro. E nesse acidente eu fiquei quase 3 semanas sem trabalhar. E graças a Deus hoje eu tô aqui inteiro, né, consigo andar normal, volto a trabalhar numa boa. Mas nessas 3 semanas foi um caos financeiro para mim, porque eu não tinha nenhuma entrada de receita e automaticamente eu comecei a consumir minha reserva financeira. Então, antes de começar a pensar lá na frente, no investimento, eu preciso primeiro medir a passagem, vamos colocar assim. Eu preciso entender o que pode acontecer durante o percurso. Então a proteção ela é muito mais inteligente inicial para daí eu começar a investir. Primeiro eu preciso proteger o que eu tenho.
para daí começar a investir capital. Né? Primeiro tem que proteger tua casa, né? Perfeito. Primeiro tem que fazer uma base muito sólida. Claro. Trabalhar com qualquer cômodo da tua casa, construir ela, fazer uma base sólida para na sequência investir. Exato. O que adianta? Meu caso, o que adiantou eu acumular 6 anos de capital e em 3 semanas não ter nenhuma fonte de receita entrando e ter que começar a consumir o meu capital, né? Então, vamos pensar numa linha racional. São 4 etapas. A primeira etapa sou eu aqui trabalhando, senão eu não gero receita. Esse é o primeiro ponto. A terceira etapa é investimento, aplicação financeira. A quarta etapa são os meus objetivos, aonde eu quero chegar, conquistar, meus sonhos, meus desejos. Geralmente as pessoas fazem isso, elas pulam da primeira para a terceira etapa, que é o investimento. Só que daí se eu paro de trabalhar, não entra mais receita, da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar minhas contas? Do meu investimento. Então a segunda linha da base do planejamento é o gerenciamento de risco. Eu primeiro começo a ganhar dinheiro, começo a proteger minha forma de fonte de receita, para daí aplicar capital e fazer esse capital também trabalhar comigo, para mim, para que eu chegue numa. É aquela frase, aquela máxima que a gente sempre diz, né? Você pode investir, você pode ter 1 milhão de capital, mas quem que está protegendo o teu próprio dinheiro? Perfeito. É isso aí. Né? O pessoal acaba tendo essa dificuldade muito cultural, né? De achar que não precisa, achar que nada vai acontecer nada com ela. Exato. Achar... Hoje alguém vai levantar da cama e fazer o teu trabalho? Não. Alguém vem fazer o teu podcast por você? Nem lavar minha louça. Exato, é isso aí. Então, nem pentear esse meu lindo cabelinho, só. Se essa fonte, se essa ferramenta-chave não estiver funcionando, não adianta ter dinheiro aplicado. A gente tem o caso do Schumacher, cara. Um cara multimilionário, né? Olha o nível financeiro que essa pessoa tinha, né? Vamos colocar assim, porque estima-se nesses 9 anos em estado vegetativo que praticamente 70% do patrimônio do cara já foi consolidado, consumido, né? Para tratamento. Acabou de ser vendido uma casa dele, acho que há uns 8 meses atrás, de 400 milhões de dólares na Suíça, se eu não estou enganado. É duro. Eu tenho um cliente meu, ano passado, eu não quis contratar, eu não queria nem seguro de vida e nem seguro saúde. Eu tenho grana guardada, tenho sobra, se acontecer qualquer coisa comigo, eu tenho de onde tirar. Uhum. Perfeito. Passou um ano, ele me ligou. Ricardo, precisamos conversar. Ele falou, cara, você tinha razão. Ele ficou 10 dias numa UTI. Hoje uma UTI está numa média de 16 a 18 mil reais. Sim. Boa parte da grana que ele tinha foi para isso e agora ele deu importância que um valor mínimo, ali 1, 2% às vezes da receita do nosso cliente, ele acaba se protegendo no todo. É isso aí. O brasileiro ele tem o conceito de que bens materiais são mais importantes que ele mesmo. Eu nunca vi nenhum cliente, eu já trabalhei com parte de automóveis também, né? São 36 anos no ramo do comercial, vamos colocar assim. Eu trabalhei pela Toyota, né? Eu fiquei 1 ano e meio na Toyota como vendedor dentro da companhia. Eu nunca vi nenhum cliente sair de lá com seguro do carro. Todos eles compravam carro e antes de tirar da loja, a maior preocupação era o seguro. Mas quem que está saindo junto com o carro da loja é a máquina, é a fonte de energia que faz tudo girar na vida dele. Que as pessoas esquecem que é muito mais importante que ferro, borracha, lataria. Se a gente for ver os países de primeiro mundo, você compra tua placa, o seguro, você não sai da concessionária sem o seguro. Já é uma questão muito consolidada. Exato. Lá fora. E se você fosse dar uma dica para nós de como começar com relação a valores, você comenta muito da ciranda financeira. Como que ela funciona e como que o nosso espectador pode começar a pensar nisso? Cara, esse conceito, Ricardo, ele é bem importante. A parte da ciranda financeira, ela se baseia na sua estruturação completa, né? Então, o que eu ganho, o que eu gasto e o que sobra, né? É uma matemática simples, inclusive. As pessoas têm dificuldade justamente nesse controle financeiro, por isso que muitas vezes não sobra. Então, diversas vezes eu já atendi clientes que falam, cara, ano que vem eu começo. E esse ano parece que nunca chega. Sempre é o próximo. Eu faço isso com inglês. Daqui a pouco começa. Estamos em novembro já, esse ano não fiz. É mais ou menos essa realidade. Então, o primeiro conceito é entender o quanto que eu tenho de receita e o quanto que tem de despesa. E você mesmo se perguntar, cara, o que eu quero para o meu futuro? Porque hoje, feito um estudo pelo IBGE, 98% da população brasileira hoje, ele vive pelo INSS, ou seja, o nível de qualidade de vida da pessoa é baixo. Né? Ela literalmente vive pelo mínimo. Né? E 1% da população hoje tem liberdade financeira, ou seja, esse 1% foram as pessoas que se perguntaram, cara, o que eu quero para o meu futuro? Entre receita e despesa tem que ter uma sobra. Eu não posso gastar tudo que eu ganho. E dessa sobra, quanto que vai para minha proteção, para blindar todos os meus projetos e o quanto eu vou aplicar.
né? Então, o primeiro conceito é você ter um próprio equilíbrio financeiro entre receita e despesa. Essa é a primeira linha racional. Dessa despesa mensal que você tem, cara, praticamente 70% do teu ganho, ela tá atrelada a isso. Contas fixas, lazer, gastos pessoais, enfim. 30% que é a sobra financeira que as pessoas têm que ter dentro do plano para ter um bom planejamento, aí ela tem que distribuir. Mais ou menos de 7 a 10% para gerenciamento de risco e o restante para aplicação financeira. E daí cada um, claro, dentro do seu conceito. Pessoas mais agressivas no mercado financeiro, ações, enfim. Mas se ela também não souber, ela pode quebrar a cara. Então, sempre bom ter uma consultoria por trás. E pessoas mais moderadas, mais conservadoras, aí a gente já vai para uma renda fixa, a gente pode ir para uma linha de consórcio, alavancagem de patrimônio, a gente já pode ir para fundos imobiliários também conservadores. Aí tem várias modalidades. A pessoa vai brincando, vai conhecendo, vai sentindo a vontade e vai investindo. Então, sempre... o que você falou é 70% padrão de vida, 20% para investimento, multiplicar, e 10% para gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. É isso aí. E sempre com a mentalidade de que é um projeto de longo prazo. Não tem como você investir dinheiro e ficar rico da noite para o dia. Não tem como você investir pouco capital e em 10 anos estar com um baita de um projeto. Não existe isso, né? A pessoa tem que ter ciência de que é o projeto de longo prazo da vida dela para aposentadoria mesmo. Então, vale muito mais a pena você colocar R$300 por mês em 35 anos numa renda fixa com toda a tranquilidade, segurança e lá na frente ter mais de 1 milhão de capital aplicado, vai te trazer uma renda passiva de mais de R$10 mil por mês, do que você pegar 600, 700, 800 reais por mês e entrar em modalidade de risco, por exemplo. Se você não conhece, a modalidade de risco ela exige que você primeiro tenha conhecimento e segundo que você tenha acompanhamento. Você tem que acompanhar o mercado financeiro. Conforme a inflação nos Estados Unidos altera, cara, ela altera o mundo inteiro, né? Então, a pessoa precisa ter tempo para isso. Se ela não tem tempo, é arriscado ela fazer isso sozinha. É melhor fazer com E normalmente as pessoas que fazem isso quebram. A maioria. Não tem conhecimento, desiste, não tem né? Grana. Desiste. Começa a investir, perde dinheiro, fica com medo e nunca não mais é algo faz. saudável, né? Uhum. A gente fala sobre empresários, sobre ficar parado, ter essa morte financeira, a importância do planejamento. E nós vemos muitos profissionais que extremamente necessitam de uma ferramenta como essas. Por exemplo, dentistas e médicos. Qual que seria uma dica que você dá para o nosso telespectador médico hoje, ou um dentista, que depende 100% da mão dele para trabalhar? Quais tipos de seguro tem no mercado hoje? Perfeito. Bom, eu acho que pela nossa conversa já diz muita coisa, né? A partir do momento que ele perde a própria ferramenta de trabalho, não tem mais tarefa para ele fazer. Então a importância de ter um planejamento de gerenciamento de risco é muito importante. E aí a gente tem várias modalidades, né? Desde a linha de uma invalidez, por exemplo, onde o cliente possa perder parte do membro ou até uma paralisia do membro, assim como detalhes específicos. Por exemplo, existe no mercado o DIT, né? Diária por incapacidade de trabalho. Então, um profissional, quebrei a mão. Não vou ter uma invalidez porque eu quebrei minha mão, mas eu também não vou conseguir trabalhar. Por exemplo, um dentista, um cirurgião. Eles ganham por dia, inclusive, eles ganham por dia, por operação, exato. Então, o DIT ele vai proporcionar uma renda diária para esse profissional para que ele mantenha o padrão de vida dele sem precisar mexer em reserva, patrimônio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não só essa linha profissional, né, Ricardo? Cara, todas. Um advogado, mesmo conceito, um empresário que senta na cadeira. Eu sempre pergunto para todos os meus clientes, cara, quanto que custa sentar na tua cadeira hoje? Você já fez essa conta? Mesma coisa. Custa caro, né? Custa caro. Se o funcionário soubesse, não adianta. Eu já ouvi clientes, empresários falando que não, mas se eu não estiver aqui, minha empresa toca. Cara, será? Você já desligou o teu telefone por 2 anos e nunca mais atendeu e deixou um funcionário teu tocando? Esse funcionário ele não tem o mesmo know-how que você tem, não tem a mesma visão empreendedora que você tem. Quem montou a estrutura foi você, não foi ele. Senão ele seria sócio, inclusive. Não, senão ele teria aberto a concorrente, né? Aí que tá a modalidade. Um pouco mais perto. Exato. E tem outra modalidade, inclusive, que é o seguro de responsabilidade civil. Que né, muito médico usa, muito advogado usa, inclusive extremamente qualquer importante. Empresário deveria utilizar, né? Extremamente importante, né? A responsabilidade civil cara, qualquer pessoa pode cometer um erro, nós somos humanos, né? Então é um erro por procedimento, um erro às vezes até por uma falta de cuidado do próprio paciente. Não pode beber, a pessoa vai lá, faz a aplicação e bebe no outro dia, dá uma inflamação e ela vai processar o profissional. Até explicar vai ter o processo. Sim, é isso aí. E o seguro é justamente para cobrir isso, né? O RC ele traz essa
proteção ao profissional, né? Ele já traz um capital adequado frente a um possível processo para também que o profissional não tem que se descapitalizar, perder patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Legal, um universo muito vasto, né? Muito grande. Tem responsabilidade civil, inclusive, usa muito para carga. É até obrigatório para caminhão. A gente faz muita compra online hoje. Exato. Vendo AliExpress, então todo seguro de carga, tudo extremamente obrigatório. É isso aí. É muita grana envolvida ali. Bacana, é legal conversar, porque as pessoas não têm acesso a profissionais de alta performance que têm acesso a todas essas informações, trazem todas essas questões jurídicas e toda essa parte de inteligência, que é justamente o planejamento, é justamente você planejar, você antecipar algo, antecipar um problema. Sim, exato. Né? E o seguro não é para ninguém ficar milionário. O seguro é justamente para cobrir um furo que teve. Uhum, exato. Você pode utilizar ele também como uma alavancagem de patrimônio, né? Por ele ser quitável, enfim, mas a ideia dele é restabelecer o equilíbrio financeiro que foi perturbado por alguma situação, né? Um imprevisto, alguma coisa nesse sentido. Então, cara, é essencial para a vida de qualquer pessoa. É um posicionamento que eu defendo. Por exemplo, estudar sobre um determinado assunto exige tempo, exige dedicação. Então, se eu, por exemplo, um dia tiver que resolver algum problema de advocacia, eu não vou parar a minha empresa para começar a estudar sobre... Eu vou contratar um profissional para fazer isso. Lógico, né? Normal. Assim como se eu tiver um problema dentário, eu vou no dentista. Não vou lá em casa... né, me auto-arrumar, né? Não me vai fazer igual o filme do Tom Hanks lá, do bater e tirar. Do Wilson e tirar. E tirar, não existe, não tem como. Então, geralmente as pessoas elas querem, só que elas não têm tempo devido à correria do dia a dia, toda a necessidade que a pessoa tem, às vezes com familiares, enfim. Sobra pouco tempo para estudo. E geralmente a pessoa não consegue se dedicar. E é aí que começam os erros. Porque daí ela vê uma informação... e já corre para fazer uma aplicação financeira sem ter o conhecimento necessário para aquilo. Né? Então, é uma coisa que exige tempo. Por isso que, cara, consultores e consultores, cada um no seu quadrado. O advogado está no seu quadrado, o dentista está no seu quadrado, e todos precisam do serviço de ambos, assim como de um consultor. Legal, a gente fala sobre seguro de vida, sobre investir, e não são pessoas apenas classe média ou uma classe média alta, né? Eu queria que você falasse rapidamente, até para finalizar, por que o empresário alta renda, que ganha 100, 150 mil reais, deveria ter um seguro? Legal. Eu acho que vai muito pelo conceito de estratégia. Né? Por exemplo, a gente atinge hoje, atende mais ou menos 3 perfis de cliente. Né? O primeiro perfil é aquele cliente, cara, vamos colocar aí até 1 milhão de patrimônio, né? Uma média de ganho, sei lá, 15, 20 mil por mês, mais ou menos. Esse cara ainda não tem uma construção de renda passiva construída. Então ele não pode parar de trabalhar, porque o que entra de renda passiva não é o suficiente para manter tudo. Né? Então esse cara tem que estar ativo. Segundo cenário, só vamos aumentar a proporção. Né? Vamos colocar lá de 5 a 10 milhões de patrimônio, 30, 40, 50 mil de ganho mensal, mas também a renda passiva ainda não é suficiente para a manutenção de todo o padrão, qualidade de vida dessa pessoa. E um terceiro cenário é o cara que ganha... Cara, é um cara que tem, sei lá, mais de 100 milhões de patrimônio, tem patrimônio para 3, 4 gerações. Esse cara, literalmente, inclusive, ele está trabalhando mais por prazer, pelo legado que ele construiu, do que necessidade. Para manter, né? Porque a própria renda passiva que já é elaborada para ele já supre tudo. Só que esse cara também compra o nosso produto. Primeiro pela questão da liquidez imediata, né, que é muito mais inteligente mexer com o meu dinheiro do que com o próprio dinheiro. Então, quando a gente terceiriza um risco que existe, assim como eu posso ficar inválido, você, qualquer outra pessoa, ou doente, ou morrer, o risco que existe a gente terceiriza para dentro da nossa companhia. Então, esse cara, ao invés de ter que tirar 1 milhão do capital dele por uma necessidade, tirar do caixa da empresa, imagine quanto negócio que ele vai perder de oportunidade tirando 1 milhão do caixa da empresa hoje. A gente vai levar esse 1 milhão para ele através de um seguro de vida. Né? Então, a liquidez imediata para imprevisto ela é muito inteligente e principalmente pela questão da sucessão de patrimônio, como eu posicionei. A operação da sucessão do patrimônio, no momento da ausência da pessoa, o inventário tem que ser 100% pago para que a pessoa possa mexer, os herdeiros possam mexer no patrimônio e daí utilizá-lo. Por que a gente vai gastar 100% dessa operação na morte, sabendo que a morte vai acontecer, e não se planeja durante a vida e economiza na operação? Né? Isso é muito mais barato terceirizar, né? Muito mais barato. Até esse cliente, por melhor que seja o carro dele, ele vai ter um seguro do veículo. Ninguém dura e por que sempre. ele contrata um seguro do carro?
E acaba não contratando até o da própria pessoa, né? Ninguém dura para sempre, cara. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, de querer pensar nisso. E, claro, é gostoso ficar pensando na morte? Claro que não, de forma alguma. Mas vamos ser realistas, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Se eu sei que em algum momento eu vou falecer, por que eu não começo já a projetar em vida, de uma forma econômica mais inteligente, muito mais segura, a sucessão? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã ou não. Por que eu vou deixar os meus filhos sofrerem um impacto de antes de começarem a própria vida, terem que pagar uma grana alta para custear um inventário, se eu como herdeiro, eu como promissor, o pilar financeiro, posso projetar isso para eles? Esse é o ponto. Até já dando um spoiler do próximo programa, do próximo convidado, a gente vai falar sobre holding. E é uma dúvida que os nossos clientes têm, porque esse já é o nosso cliente de alta renda, é normal hoje ele já ter uma holding, seja empresarial ou familiar, ou ambas, né? Sim. E quando a gente até conversa com ele, fala, poxa, mas eu já tenho uma holding, eu já tenho um advogado que cuida. E muitas vezes eles não sabem que eles, da mesma forma, vão ter que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, que é justamente a transmissão dos bens. Então, quanto maior for o patrimônio dele, maior é o pagamento. Maior é o pagamento. Exato. E é isso que o pessoal acaba não sabendo. Ele vai ter que pagar de qualquer forma, né? E às vezes até advogados, inclusive, que fazem a parte de trabalho de sucessão, eles desconhecem a ferramenta. Porque se eles conhecessem, com certeza eles indicariam. É uma ferramenta que vai trazer redução de custo para o teu cliente. Por que você não vai indicar um benefício desse? Então, muitos advogados fazem a sucessão sem ter conhecimento de que existe uma ferramenta que vai economizar no processo para o cliente. Então é muito, muito mais inteligente, né? Fazendo esse formato. Bacana. Cara, até aproveitando, também eu quero, além de agradecer, lógico, o convite, para mim foi extremamente importante e agradeço de coração por você ter me convidado. Eu acho que nesses 7 anos aí de parceria, a gente se desenvolveu muito, né? Crescemos muito, enfim. E eu também queria entender contigo qual que foi a tua visão. Qual que foi a visão do Infinity? A visão do Infinity, na realidade, é justamente trazer um conhecimento gigantesco para as pessoas terem noção da importância de um planejamento financeiro. E não, quando a gente fala planejamento financeiro, a primeira coisa que vem na cabeça é ganhar dinheiro. E, na verdade, o primeiro passo que a gente tem que dar é cuidar do que você já tem. Antes de você dar o primeiro passo, você já tem que pensar quais são os próximos que você vai dar. Então, não tem como você dar o 10º passo sem dar o primeiro. É primeiro 1, depois o 2, depois o 3 e assim sucessivamente vai. Então a ideia do Infinity, na verdade, é um mundo infinito onde nós podemos nos desenvolver, podemos crescer, alavancar amigos, empresas, patrimônio de uma forma mais inteligente e fazer com que o mercado gire em torno de si e nós possamos crescer. E antes de crescer, se proteger, obviamente. Legal. É um bem para a sociedade, porque as pessoas muitas vezes falam que eu não consigo investir dinheiro porque eu não tenho, eu ganho pouco. Cara, não existe essa realidade. Independente se você ganha 2 mil por mês ou se você ganha 20 mil por mês, não importa. Você tem que ter um controle financeiro. Já peguei clientes que ganham 50 mil por mês e gastam 55 mil por mês. O que adianta? A conta não fecha, né? A conta não fecha. Esse cara não tem liquidez imediata porque não sobra dinheiro mensal. Inclusive, ele fica usando o cheque especial do banco. Então, não importa se a pessoa está ganhando 2, se a pessoa está ganhando 30, 50. Ela tem que entender que ela ganha e tem que gastar menos do que ganha. E todo mês tem que ter uma sobra financeira. E quanto antes ela aplicar esse dinheiro, melhor. Cara, o melhor momento para usufruir de uma sombra de uma árvore é se eu tivesse plantado ela 20 anos atrás. É o que a gente faz aqui. Se o cliente começar um planejamento agora, daqui 20, 30 anos, esse cara vai estar na sombra de uma árvore muito agradável para a vida dele. Bem tranquilo, comendo a maçazinha ali, exato, purinha. E a ideia não é o quanto investir ou quanto poupar, né? É o longo prazo. É o longo prazo. Então, quanto antes começar, melhor. Está muito relacionado à disciplina. Exato. Como tudo na vida. Como tudo Todo mundo pode. Exatamente isso. Eu que tô mais gordinho agora, se eu quiser tiver disciplina, vou maneirar no chocolatinho ali, vou dar uma maneirada, vou chegar no resultado X. É isso aí. É a mesma forma. Perfeito. Stefan, agradeço mais uma vez por você vir participar, tirar essas dúvidas. Você tem muita experiência no mercado. Muita gente está assistindo que com certeza já é teu cliente ou já viu esses olhinhos verdes alguma vez aí na vida. Então, quero convidar você hoje, nosso telespectador, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que venha, traga seu convite para vir participar, vir conversar comigo. Quero que você venha sentar aqui nessa mesa e contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho dessa parte de planejamento financeiro para nós. E quero que vocês deixem também aqui nos comentários
quais são as maiores dúvidas, a melhor parte do programa, o que ficou a ver para que nós, eu e o Stefan, inclusive, possamos responder vocês aqui nos comentários. Stefan, quer deixar um recado final? Maravilha. Cara, obrigado. Novamente agradeço. Que tenha muito sucesso o projeto. É um projeto muito inteligente. Ó, já temos até canequinha. Sim, tá linda a caneca, inclusive. Tá essa aqui é minha, né? Essa aqui é a tua. Não tem maneira de fazer uma embalagem bonitinha, porque não tem problema. Tivemos imprevistos aí. Não tem problema, leva embora. Mas, cara, parabéns pelo projeto. Cuidar do planejamento financeiro é uma linha racional que todo mundo tem que ter e, infelizmente, não é nem por falta de informação, né? Mas é por falta de cuidado. Então, esse tipo de informação que você está levando hoje para as pessoas mostra o cuidado que elas têm que ter com a própria vida. É um projeto muito bacana. Você vai agregar na vida de muitas pessoas profissionais. Isso aqui é uma construção linda que você está fazendo. Então, cara, espero ver ainda esse projeto voando, decolando e saber que eu, cara, por muito orgulho e foi nosso respeito, primeiro convidado. É isso bem aí. Bacana. Obrigado, pessoal. Deixe suas dúvidas. Tá aqui o Instagram aqui do Stefan, já tá rolando na página, inclusive. Siga o homem lá. Se ele não seguir vocês, manda mensagem no particular. Me siga. E te espero no próximo programa. Um grande abraço para você e nos vemos no segundo episódio falando sobre holding. Legal. Isso aí, pessoal. Um abraço. Sucesso, Stefan. Valeu.